Oi, gente! Vamos agora para o segundo momento da nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 30, com o conteúdo de revisão da terceira unidade em História, Quilombo dos Palmares. A gente pode observar aqui, olha, a gravura de como era o quilombo. Tinha uma praça central, não é? E aqui, olha, onde se construíam as casas para os negros que fugiam das lavouras, né? De cana-de-açúcar, das plantações de café, da mineração. Aqueles que fugiam dos maus tratos dos seus senhores. Aqui nós temos Zumbi dos Palmares, que foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares. Ele muito lutou pela liberdade de todos os negros. Então, olha só, neste conteúdo de hoje, a gente já sabe que, em outras aulinhas nós já estudamos, não é? Que os negros vinham da África em navios negreiros para trabalhar aqui nas plantações de cana-de-açúcar, de café e até na mineração, não é? Quando eles vinham para trabalhar como escravos. Sabemos, perdão, gente, que as principais nacionalidades africanas que vieram para cá foram os bantus, os sudaneses, os malês, não é isso? Sabemos também que quando aqui chegavam, eles eram trocados por outras mercadorias. Se utilizava muito naquela época o escambo, que era a troca de mercadorias. E eles eram trocados por armas de fogo, flecha, facas, pólvora, não é? Açúcar, o que mais? O fumo, não é isso? E eles eram trocados e iam com os seus donos para as fazendas para trabalhar nas lavouras. Já sabemos que tinha lá também o capitão do mato, não é? Que era aquele homem que fiscalizava para os senhores de engenho o trabalho escravo. E quando algum negro se cansava de tanto trabalhar, eles eram castigados, não é? Levavam chicotadas, ficavam acorrentados nas senzalas, que era o local onde eles dormiam. E nesse desespero pela liberdade, para não sofrer maus tratos, muitos desses negros fugiam pela mata à procura de um quilombo. Os quilombos eram localizados em áreas mais difíceis dentro das matas, para que fosse difícil o acesso, para que ninguém pudesse encontrá-los. Lá nos quilombos, a vida era bem melhor do que os castigos que eles recebiam, não é? Eles se juntavam, eles plantavam, eles caçavam, eles pescavam e as tarefas eram todas divididas. Tudo que eles faziam era para o sustento de toda a comunidade do quilombo, né? De toda a comunidade quilombola. Quando eles eram escravos, os homens trabalhavam, né? As mulheres também, um trabalho muito pesado. Algumas das mulheres negras trabalhavam dentro da casa dos seus senhores, na cozinha ou como amas de leite. Às vezes, a esposa do senhor de engenho tinha filhos e quem amamentava esses filhos era a escrava negra. Por isso, ela era chamada de ama de leite. O quilombo mais famoso, né, o mais conhecido, é o Quilombo dos Palmares. E tia vai ler uma curiosidade dele para vocês. Olha só. O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder foi Zumbi. Pela sua bravura, ele virou lenda. Vítima de uma traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve a sua cabeça espetada e exposta em uma praça pública do Recife.
Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco. Foi isso aí que marcou o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Quando podemos avaliar, repensar a contribuição dos africanos para a formação do povo e da cultura brasileira. Nós, na aula passada, estudamos a cultura africana, não é? Vimos que muito contribuiu para a formação da nossa cultura também, com religião, com danças, com músicas, com a culinária, com instrumentos musicais, com artesanato, não é? Porque a cultura deles era muito rica e tanta contribuição que eles trouxeram para nós e que nós formamos assim a cultura brasileira. E em homenagem a Zumbi dos Palmares, que tanto lutou pela liberdade do seu povo, do povo africano, não é? Esse dia hoje é comemorado como o Dia Nacional da Consciência Negra. Olha só, Tia trouxe um texto aqui para vocês que diz assim: Quilombo era um local de refúgio dos escravizados negros que viviam no Brasil. Os habitantes desses locais eram conhecidos como quilombolas. Os quilombos consistiam de agrupamentos de escravos fugidos de seus senhores no período colonial do Brasil. Os quilombos representavam uma das mais importantes formas de resistência à escravidão. Localizavam-se geralmente em áreas afastadas dos centros de colonização ou em locais de difícil acesso, que fosse difícil chegar lá, como a tia falou para vocês. Embrenhados nas matas virgens, os quilombos se transformaram em prósperas aldeias, como a gente observa aqui, ó, não é? Vira realmente uma aldeia. Os quilombos dedicavam-se à economia de subsistência, quer dizer, eles plantavam para o próprio sustento, para que eles pudessem sobreviver, e às vezes para o comércio. Eles também vendiam alguns dos produtos que eles cultivavam ou fabricavam lá nas comunidades. E tia vai deixar uma atividade para a gente responder lá no MIT, que é assim, ó, complete a tabela com as palavras do texto. A gente tem o texto e desse textozinho aqui nós vamos tirar algumas palavras. E que palavras são essas? Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tia, mas eu não lembro muito bem desse conteúdo. Olha só, as palavras oxítonas são aquelas que a sílaba mais forte é a última sílaba, como café. Olha, a sílaba mais forte é a última, então ela é oxítona. As palavras paroxítonas são aquelas que a sílaba mais forte é a penúltima. Olha só. Escada. A sílaba mais forte é a última, penúltima. Então a palavra é paroxítona. E proparoxítona é aquela palavrinha que a sílaba mais forte é a antepenúltima. Um exemplo de uma palavra. Olha aqui, olha. Lâmpada. Última sílaba, penúltima, antepenúltima. Então, quando a sílaba mais forte da palavra for a antepenúltima, ela é proparoxítona. E o que é que a gente vai fazer aqui? Já revisamos o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona.
Você vai procurar aqui no texto uma palavra paroxítona que seja trissílaba. A palavra trissílaba é aquela que tem 3 sílabas. Procura no texto e escreve aqui. Agora, uma palavra oxítona, que a sílaba mais forte é a última, e que seja polissílaba. Lembrando que a palavra polissílaba é aquela palavrinha que tem mais de 3 sílabas. E uma palavra proparoxítona que seja trissílaba, que tenha 3 sílabas. E você vai escrever aqui do lado, retirando do texto, tá certo? Aqui no segundo quesito nós temos assim: como eram chamados os habitantes dos quilombos? Aqui no textinho que a gente leu, tem lá explicando. E como você definiria um quilombo? Sua resposta, resposta pessoal. Você pode pesquisar, mas responde lá do seu jeitinho, tá certo? E o quarto quesito, onde geralmente se localizavam os quilombos, também está aqui no texto. Aí, olha só, você vai copiar essa atividade bem bonita, fazer o cabeçalho, deixar tudo bem bonitinho, copiar e nós vamos responder lá no Meet. Mas tia vai deixar também uma pesquisa para a gente dar continuidade a essa atividade quando a gente estiver online lá no Meet. O que é que você vai fazer? Você vai pesquisar sobre Zumbi dos Palmares, um dos líderes do Quilombo dos Palmares. Você vai pesquisar sobre ele, um texto, figurinhas, e lá no Meet nós vamos continuar a atividade com esta pesquisa que a tia está deixando aqui hoje para vocês, tá certo? Então, espero vocês lá no Meet, participem, não é? Entrem na hora, bem organizadinhos, com as atividades prontinhas para a gente responder, tirar dúvidas e ampliar os nossos conhecimentos sobre o conteúdo, ok? Até a próxima! Beijo e um abraço bem apertado para vocês. Tchau!